Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Felipe, sou um dos conselheiros da atual gestão do CRES Rio. Vamos dar então início à mesa da tarde. Quero já justificar a ausência da palestrante Fabiana Nogueira por motivo de trabalho. Ela informou que não poderia vir e desejou um ótimo seminário para todo mundo. Então, para compor a mesa, essa ausência, consequentemente, vai nos brindar de mais 30 minutos de fala da professora Rita Cavalcante, que eu quero convidar para compor a mesa. Rita, convidar a Marcelo Jacu, que é assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio e membro do Fórum de População Adulta em Situação de Rua, e Elizabeth Oliveira, assistente social da Secretaria Municipal de Educação também da Prefeitura do Rio, conselheira do CRES e membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. A proposta dessa mesa, conforme já foi anunciada, é a gente pensar alguns dilemas relacionados a algumas políticas sociais, em particular da saúde e da assistência social, e a Beth vai um pouco dar um contorno mais transversal, né, na concepção dos direitos humanos. E o que cabia à discussão da saúde, foi pedido que eu trouxesse alguns elementos para a gente pensar, tentando um pouco assumir o lugar, né, ou a responsabilidade, não o lugar, mas a responsabilidade que a Fabiana teria. E aí eu vou começar, por que o CRES fez um convite à Fabiana, para a gente poder um pouco situar de onde vem o interesse, então, de pensar algumas preocupações relativas à política de saúde, no que se refere à responsabilidade da assistência aos usuários de drogas. Nós temos hoje no Rio de Janeiro um conjunto de serviços onde nós, assistentes sociais, estamos lidando com a população com o uso indevido de drogas, que não é somente remetido à dependência às drogas. Se algum colega aqui foi estagiário ou assistente social de uma unidade de um hospital geral, por exemplo, que tem emergência, sabe que as emergências de hospitais gerais recebem muitas vezes, não necessariamente só o alcoolista, no sentido da dependência ao álcool, mas muitas vezes pessoas que façam usos indevidos de álcool e que têm na emergência, muitas vezes na sexta-feira à noite, né, ou no sábado, final de semana, o seu maior volume, a sua maior demanda de atenção nesse público. Esse cenário que eu estou colocando aponta dois elementos que eu queria já extrair dele. O primeiro é que, no campo da saúde, a principal preocupação ainda hoje de atenção assistencial são pessoas que fazem uso indevido de drogas lícitas, em particular a bebida alcoólica. Não é aquele conjunto de drogas que nós falamos na parte da manhã, as drogas tornadas ilícitas, mas fundamentalmente aquelas que têm maior circulação e tolerância na sociedade, muitas vezes uma certa naturalização de que elas não fariam mal. É como se houvesse uma nova representação social. Drogas ilícitas fazem mal e drogas lícitas não fazem mal. Isso não se confirma no campo da saúde. Então, uma primeira chamada de atenção é que, hoje, profissionais que estão no campo da saúde estão lidando, em qualquer área, com maior preocupação em relação ainda ao consumo de bebidas alcoólicas. No que se refere ao segundo elemento que eu estava trazendo em relação aos hospitais gerais, um deles é que, em recente pesquisa de monografia desenvolvida por uma aluna da UFRJ, ela foi entrevistar os profissionais da emergência do Souza Aguiar. E eu já posso divulgar esses dados porque já foi aprovado e já está aprovado também no Comitê de Ética em Pesquisa. Nesse relatório, nessa monografia, ela vai destacar que os profissionais vão dizer mais ou menos o seguinte: o serviço social é chamado, nesse hospital, que basicamente vem trabalhando com o plantão, quando se refere a pessoas que usam drogas e que estão em situação de rua. Ou seja, não é simplesmente a droga que faz com que o serviço social seja acionado ou que se torne para a equipe de saúde um problema, mas é quando o uso de álcool e drogas está dentro de uma composição de outras demandas sociais que são requeridas a nossa intervenção profissional. Então, eu queria chamar a atenção disso porque me parece que também a questão da população de rua hoje tem sido emblemática para fazerem colagens, como se toda a população de rua fizesse uso de drogas, e que somente quando você faz uso de drogas e tem a experiência do uso de álcool
ou de outras substâncias, é que você vai ser objeto, sujeito de uma intervenção profissional. Para a gente entender essa afirmação que eu estou fazendo, eu queria voltar a um autor chamado Joel Birman. Me permita isso, tá, o Felipe, né? O Joel Birman vai dizer o seguinte: no campo da saúde, em particular no campo da psiquiatria, não era o uso do álcool em si que geraria uma preocupação sobre esse sujeito, mas somente se ele estivesse afetando duas coisas. Primeiro, se ele estivesse afetando, né, a reprodução do capital da sua família, ou seja, se ele estivesse desempregado, se ele estivesse gastando de uma forma indevida os seus recursos da família e o seu próprio, ou seja, se ele estivesse mexendo na questão da propriedade, aí sim a questão do uso do álcool, em particular do alcoolismo, se tornaria um objeto de preocupação da saúde. Ou então, se esse usuário de álcool estivesse fazendo o que eles chamam de... trazendo algum risco de integridade física a outros. Quando eu ouvia diretamente usuários de drogas, eu tinha várias expressões dessa afirmação da pesquisa do Joel Birman. Em que medida? Usuários chegavam ao serviço de saúde pedindo algum tipo de apoio, junto com a sua família. Depois de algum tipo de abordagem, esse usuário ele não voltava a comparecer ao serviço. Os poucos serviços que tinha busca ativa, ao retornar a atenção a esse usuário, ouvia muitas vezes da família do próprio usuário o quê? Não, doutora, eu já estou melhor, eu comecei a trabalhar, eu já estou na oficina aqui da esquina, da rua, eu já estou na padaria. Ou seja, o fato dele voltar a trabalhar era um elemento que dava para ele uma normalização, uma ideia de que ele já estava o quê? Curado, né? Ou seja, ele entendia que o problema não era o consumo da substância, mas o fato da substância gerar para ele alguma perda dos vínculos, das relações dele com a vida familiar e a vida comunitária. Na hora em que ele restabelece o vínculo com o trabalho, ele próprio acha que ele não é mais sujeito demandatário de quê? De atenção em saúde, né? Então, quando eu lembro o cenário atual hoje dos hospitais gerais, em particular do seu setor da emergência, acho que é importante observar que, em alguns hospitais, ainda existe uma ideia de que, primeiro, e mais grave, o problema de uso de álcool e drogas não é problema da equipe de saúde, diretamente. Quando eu digo equipe de saúde, eu estou me referindo a quem? Ao médico e enfermagem que ficam mais diretamente com o paciente. Mas chama o serviço social, que o serviço social vai abordar isso. É como se a equipe de saúde dissesse que esse não é um problema especificamente relacionado a ele. Fora o que, no hospital geral, numa emergência, você trabalha o que leva o sujeito à emergência. Ou seja, ele estava bêbado e ele caiu, teve um trauma, então eles vão cuidar do quê? Do trauma. Né? Ele caiu, teve uma fratura, o que eles vão cuidar é do quê? Da fratura. Né? O consumo da bebida alcoólica ou de outras drogas que se relacionam àquele fato fica como um objeto de investigação, de intervenção, muitas vezes de nós, assistentes sociais. E quando nós estamos à frente desse sujeito, a gente olha para ele, ele olha para a gente fica assim, e aí, abordo? Falo sobre isso? Como eu pergunto? O que eu pergunto? Né? E quando a gente tem essas dúvidas, em parte tem a ver com um conjunto de ideias que veiculam que isso é um assunto... Aliás, de manhã, acho que foi Sulamita que falou, um assunto tabu, né? Algo que a gente não deve tocar, que a gente se sente constrangido em falar com as pessoas. Né? A Beth, por exemplo, agora no almoço, né, nós olhamos para uma mesa bastante assenhorada que tinha no restaurante, com bebidas alcoólicas as mais variadas. Né? Se alguém ali saísse do almoço e quisesse um bom Paraty, teria ali algumas opções. Ela está dizendo que queria, mas não podia. Né? Bem, então, nesse cenário dos hospitais gerais, hoje está havendo uma certa promessa de melhora da atenção ao usuário de álcool e drogas, que a gente talvez não tenha efeitos imediatos. O Rio de Janeiro, por exemplo, com o último edital do CRAC, está recebendo verbas do Ministério da Saúde para a implantação de 10 leitos em 2 hospitais do Rio de Janeiro. Serão 7 leitos aqui no Hospital Federal dos Servidores do Estado para o sexo masculino e 3 leitos para o Hospital da Lagoa. Os leitos parece que já estão materializados no hospital, a sua ala. Eu fui recentemente aqui no Hospital Federal e eles botaram uma gradezinha branca na parte em que os usuários vão ficar, porque eles são temidos dentro do próprio hospital. Vamos lembrar que o usuário de drogas, muitas vezes, ele não fica deitado no leito sob o procedimento médico. Ele anda, ele é inquieto, ele tem agitação psicomotora. Então, lá eles botaram...
né, uma gradezinha pintada de branco para você ter uma ideia, uma ilusão da física de que ali não tem um anteposto que cria uma divisão entre a clínica médica geral do hospital e onde eles estão. O que eu quero dizer com isso é que os próprios profissionais de saúde, eles precisam de muito apoio para conseguir estar na frente desse usuário. Muitas vezes o próprio profissional da saúde tem medo e tem receios de estar com esse sujeito que ele espera o pior. E aí, nós temos aqui uma colega, agora se tornou colega, Elis, que foi ex-aluna aqui da UFRJ, e ela apresentou na monografia dela um estudo bastante relevante, né? Aliás, eu quase que fui falar com o Charles, que a gente tinha que chamar a Elis aqui, mas a Elis veio aqui na mesa rapidamente e me passou já alguns dados da monografia dela. A Elis, ela fez estágio numa outra unidade de saúde, um outro tipo de unidade de saúde. Ela fez em maternidades, onde nós estamos nas equipes multiprofissionais. E ela pegou nessa, que eu não vou revelar aqui por hora a maternidade, ela fez uma investigação num conjunto de 50 prontuários, né, mulheres usuárias que referiam algum uso de crack, né, ao chegar lá para ter seus bebês. E ela quis um pouco saber o seguinte, o que a equipe de saúde, em particular, o que o serviço social produziu de intervenção a partir dessas mulheres, né? Provavelmente inquietada, ela estava inquietada com a visibilidade já empírica de que muitas mulheres, ao saírem das maternidades, estavam sofrendo recomendação de relatórios nossos, pareceres nossos, né, recomendando a perda do poder familiar. Então, ela foi investigar esse fenômeno nessa maternidade que ela estagiou. E o resultado foi muito severo, né, Elis? Muito severo. E foi interessante porque, como ela contou com o apoio da própria supervisora que participava desse cenário, a própria pesquisa certamente contribuiu para que a equipe lá percebesse qual era o lugar que estava exercendo nesse processo, né? Então, desses 50 casos que ela foi investigar, um dado que é preliminar, as mulheres que tinham sofrido recomendação de pareceres nossos dos assistentes sociais para perda do poder familiar, nenhuma delas, 0%, não vou dizer 0%, mas nenhuma delas foi referida à saúde mental. Ou seja, o motivo que indicava para a assistente social que essa mãe era impotente, ela não tinha capacidade para exercer o lugar da maternagem, foi que elas tinham uso do crack. E vamos lembrar que o uso do crack é um pouco semelhante ao uso do álcool. O profissional da saúde ele tem indícios físicos, né, do uso do crack. A pessoa se desidrata, ela perde peso, né, ela tem, às vezes, lesões na pele, na boca, nas mãos. Então, mesmo que a mulher tente esconder, né, é possível que a equipe de saúde perceba. É um pouco igual ao álcool. O álcool, pelo cheiro, né, por isso que Beth, né, resistiu à bebida alcoólica, para evitar o odor, né, você identifica rapidamente o consumo. Então, chamou a atenção que 0% daquelas mulheres foi encaminhada pela própria saúde, ou seja, uma maternidade ela está no nível de média complexidade, pode chegar até um nível de alta complexidade, conforme o tipo de cuidado que o bebê e a criança precisem, que o bebê e a mãe precisem. Dentro da própria saúde, eles não tiveram potência para recomendar, para encaminhar, para referendar essas mulheres, né, para serviços de saúde mental, porque se as mulheres estavam perdendo suas crianças por conta do uso do crack, no mínimo, nós devemos nos sentir corresponsáveis de tentar, né, apoiar a conexão dessas mulheres a um cuidado em saúde mental. Ou seja, nós estávamos sendo um tanto velozes para eleger pareceres, para produzir pareceres, e é claro que a Elis, muito sensível, ela vai perceber o seguinte, isso não estava acontecendo isoladamente com nós, assistentes sociais, né? Quando a mulher entra para ganhar neném nessas condições, a própria equipe de saúde, a enfermagem, os médicos e outros profissionais, eles quase que requerem do assistente social, que é muitas vezes aquele profissional que fica na relação documental com o juizado, com o conselho tutelar, vai exigir desse profissional um posicionamento. Ó, entrou. E aí? Cadê você vai recomendar a perda do poder familiar. Ou seja, também o assistente social ele fica premido por uma equipe que intenciona, que considera que o melhor para essa criança é ser retirada da família de origem. E isso pode trazer para nós o nível de negligência e violação de direitos, porque, por exemplo, um assistente social pode não explorar
outras relações da própria origem, da própria família de origem, que podem assumir a maternagem dessa criança. Não simplesmente recomendar, né, a retirada dessa criança desse universo de origem, né, que ela tenha. Um outro dado que chamou a atenção da Elis na pesquisa é que essa maternidade está numa área de bastante empobrecimento da população do Rio de Janeiro. E ela identificou que essas mulheres tinham condição socioeconômica bastante agudizada no sentido de renda, né, de escolaridade. E ela vai observar que também a maternidade não aciona, né, a assistência social, aciona muito pouco a assistência social para dar, né, para entrar nesse momento, né, da constituição de uma família, para, de fato, promover, né, algum nível de proteção social a elas. Então, o que eu quero colocar é que esse usuário de drogas, quando ele circula pela saúde, em vários tipos de serviços, ele requer do seu profissional um nível de compreensão de que fenômeno é esse que nós estamos falando, né, do que representa, de fato, usar drogas, o que representa o proibicionismo que parte dessas drogas também oferecem, e representa também uma exigência de uma intersetorialidade que, no caso da pesquisa que a Elis observou, ela não encontrou nenhuma uma intra-relação da própria saúde, né? Ou seja, a própria saúde reprodutiva não encaminhava para a saúde mental, e encontrou um volume muito diminuído também da relação da própria saúde com a assistência social. É claro, se algum colega tiver aqui do campo da saúde reprodutiva, ou mesmo do judiciário, nós sabemos que, quando se abre um processo desse de perda do poder familiar, há um conjunto de intervenções que vão se dar depois para tentar avaliar se a criança pode ou não ficar com a família de origem, etc., etc. Agora, isso não destitui o lugar das equipes de saúde num momento como esse, né? Quer dizer, se você não estabelece já ali um link, né, interno entre as políticas sociais, né, nós talvez estejamos perdendo um momento ímpar, né, de contribuir para que essas famílias tenham, de fato, acesso a direitos que são previstos a ela. Com isso, eu também estou trazendo um pouco o quanto que o tema das drogas ele traz esse enevoado, né, de que existem princípios que devem orientar a nossa prática profissional como assistentes sociais, e a gente está, de alguma forma, evocando, né, ou respondendo de uma forma imediatista ao que é tomado como uma preocupação, né, urgente na área de drogas e no campo da saúde. Aliás, um outro detalhe importante, a área do crack, em particular, no Brasil, ela tomou um estatuto, né, de um objeto da agenda política no país, que está exigindo, no conjunto das ações, o que eu chamaria de um imaginário da urgência. Parece que o poder público, ou o profissional, ou a política social, ela é mais competente quanto mais rápido ela responde ao problema das drogas. E esse mais rápido, muitas vezes, tem gerado, né, respostas sobre sujeitos que a gente desconhece, inclusive, né, como que eles vivem, como que eles fazem uso de drogas, que drogas são essas, como que é o seu cotidiano, a gente desconhece, a gente vai conhecer, quando conhece, tempos depois, e a gente começa a intervir, né? Ao mesmo tempo, acho que é importante a gente dizer que a área da saúde ela tem um posicionamento ainda muito heterogêneo internamente, e como a própria saúde mental disse mais recente, no início dos anos 2000, o que o ministro da Saúde, em 2003, colocou, inclusive escrito na política do Ministério da Saúde, na política da atenção integral aos usuários de drogas, que foi um posicionamento tardio, né? A saúde ela vem assumir, a partir de um conjunto de princípios, uma nova concepção de assistir usuários de drogas no início dos anos 2000. Vamos lembrar disso. O que não quer dizer que os usuários de álcool e droga não passassem pela saúde, eles sempre passaram. Eles passaram pelos hospitais gerais intoxicados, né, alguns com overdose, alguns com complicações clínicas as mais variadas, né, gástricas, digestivas, né, e etc. Eles passaram pelos hospitais psiquiátricos, né, enfim, os usuários de drogas sempre circularam pela saúde. O corpo de princípios de intervenção da saúde, de alguma forma, sempre foi o corpo do proibicionismo, né, a começar pela ideia de que não era um objeto esse sujeito da sua intervenção.
Então, o parênteses que eu faço aqui. Na época que eu estava no mestrado, algo que me chamou a atenção, não era meu objeto de pesquisa, mas, assim, quando eu peguei e tive acesso a alguns livros do Pinel, da década de 50, 60, bem amarelos, em vários momentos tinha assim, um registro no livro de ocorrência. O Pinel, acho que ele recebia ligações telefônicas da população para atender a população que estava com algum problema de transtorno mental. Então, registrava assim, ligação realizada a tal horário, referindo alguém que caído na rua. E aí eles botavam 2 pontos, situação de embriaguez, encaminhamento, chamar a polícia. Ou seja, eles não entendiam que aquele quadro fosse um objeto da atenção em saúde. Isso que eu estou referindo como se fosse um dado histórico, ele ainda é bastante regular hoje. Mas me chama a atenção que não é meramente uma questão de formação, de acesso a conhecimento. Isso é importante. Mas eu estou vendo aqui alguns alunos que ficaram comigo e com outros professores da UFRJ nos CAPS AD do Rio de Janeiro e em outros CAPS da saúde mental. E, ao final de 8 meses, esses alunos nos CAPS, o que eles disseram, alunos de medicina, alunos de serviço social, da psicologia, inicialmente também tinha enfermagem, é que o melhor que eles puderam ganhar ao longo do projeto foi a possibilidade de não achar que o usuário de drogas fosse um sem vergonha, um safado. E eu tenho assim, uma certa dificuldade até pronunciar essas palavras, porque eu acho que elas, assim, para mim, elas eram meio passadas. Mas o que esses alunos começaram a dizer é que, ao estar nos CAPS, perceber que eles não eram violentos, que eles dialogavam, que eles chegavam com sofrimento, que eles chegavam intoxicados, que alguns estavam em reabilitação e etc., etc., eles foram perdendo o medo de estar com o usuário de drogas. Eles foram perdendo, né, o preconceito de estar com o usuário de drogas. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Quer dizer, em qualquer política que nós estejamos, desenvolver um preconceito que refrata a nossa assistência a esse usuário pode criar, no caso em particular da saúde, danos severos à própria vida dessas pessoas. Porque, na hora em que a saúde está intervindo, às vezes ela está intervindo em situações limites da vida desses sujeitos. Então, se eu estiver num hospital, numa emergência que já está cheia, a tal da sala vermelha, que é onde tem o risco de vida, ela já está lotada, e chegar um cara lá com cheiro de bebida alcoólica, com traumatismo no crânio, entre atender a minha cara colega que resistiu a beber e me atender embriagada, o médico pode fazer uma opção por uma dimensão cultural de atender primeiro quem? Ela. E pode ser que, clinicamente, ela esteja em melhor condição do que eu. O que eu quero dizer é que o preconceito ele é uma força importante, né, na nossa intervenção. Mas, no caso da saúde, isso pode gerar uma definição limite de vida ou morte. Né? Por exemplo, a mulher que está lá com o uso do crack. Você tem 2 outras mulheres que não têm história de droga. Talvez essa mulher possa ter, né, um acompanhamento do processo do parto mais longo, mais demorado, menos cuidadoso por conta do preconceito. Então, você pode ser, às vezes, um profissional bem formado, com um conjunto de informações, mas a visão, a concepção que a gente tem sobre a droga pode fazer com que a gente se afaste desse sujeito. Para concluir a minha fala, o pessoal aqui é generoso, eles avisam com 10 minutos, 5 minutos, aí ainda pode desenvolver um tiquinho de ideia. Quando a gente estava organizando esse evento, né, a Beth e o Charles falavam muito assim, olha, quem vier da saúde tem que falar da saúde mental, tem que falar da saúde mental, a saúde mental é fundamental, etc. E eu acho que a gente tem que falar da saúde mental. A saúde mental, semelhante ao que eu acho que acontece na assistência social, as pessoas tomam saúde mental como CAPS, e no caso da área de álcool e drogas, como CAPS AD, como saúde mental fosse CAPS, e na assistência social como se fosse CRAS e CREAS. Né? Não há mais nada na ciência social além de CRAS e CREAS, não há nada mais na saúde mental do que CAPS e CAPS AD. Isso não é verdade, para nenhuma das duas políticas. Né? A saúde mental, ela deveria estar dentro de um hospital geral, de suporte aos transtornos que possam lá ocorrer. Né? Por exemplo, chega no hospital geral um conjunto de pessoas que tentaram suicídio. Que é a melhor expressão de sofrimento humano do que o sujeito atentar contra a sua própria vida? Você precisa de suporte da saúde mental. Então, a saúde mental ela deve estar nos hospitais gerais.
ela, hoje, no Rio de Janeiro, ela começa a ter as primeiras experiências do chamado consultório de rua, o que na Bahia, em Salvador em particular, ou em Recife, já está muito mais avançado. O Rio de Janeiro começou a ter a primeira experiência agora, originado também pelo movimento de você levar o SUS à população que está em situação de rua, não ficar dentro das unidades de serviço esperando a população dizer que precisa de algum tipo de apoio. E aí, na parte da manhã, alguém lembrou que viu a prefeitura colocando, por exemplo, e isso é uma estratégia antiga dos agentes públicos, quando você vê uma área de concentração de população de rua, ou hoje com crack, você mete umas pedras lá pontiagudas, uns concretos lá, para dificultar a população ficar. Só que a população está ficando. A população está ficando, né? Pode diminuir o número, mas a população está ficando. E quando a população fica, eu queria chamar a atenção que um dos dados que o consultório de rua está trazendo para a gente é que as condições clínicas, as condições físicas, de saúde, né, para além do físico, de saúde da população em situação de rua é tão severa que você pergunta para ele, você está sentindo alguma dor, você está tossindo, como é que você está? Ele tosse na sua frente e diz que ele está bem. Ou seja, ele tem como se fosse uma dissociação da própria experiência desse corpo. Ele está tão exposto a um conjunto de danos que ele, muitas vezes, ele está tossindo, ele está com dor em algum lugar, mas é como se ele já não mais sentisse esse contato com esse corpo. Então, ficar em cima de pedras pontiagudas, você começa a encontrar hoje reportagens, ou passando pela cidade, você vê, né, pessoas com o uso do crack nesses lugares. Então, eu ia trazer para vocês, teve uma matéria que eu li com a Priscila e com a Lana, que na reportagem, acho que do Globo, dizia o seguinte, que o jornalista falava o seguinte, era uma Cracolândia agora debaixo do viaduto de Olaria, acho que era isso, que a prefeitura foi lá, colocou a tal das pedras, e que ela é na Avenida Brasil, essa passarela. Então, que estava chocando você passar de carro lá e ver a tal da Cracolândia. E essa equipe da imprensa que vai lá fotografar, ela, propositalmente, ela acompanha, sem os policiais saberem, ela vai acompanhando uma viatura da Polícia Militar que passa pela Cracolândia e vai embora. Então, eles registram na matéria do jornal que nem a polícia para chegar a essa população. Quando eu coloco isso, porque, embora numa cidade com 6 milhões de habitantes, eu sei que tem pessoas aqui de outros municípios com 800 mil habitantes, 200 mil habitantes, ou mais ou menos, é importante a gente saber que a saúde começa a ter as primeiras experiências de atender as pessoas onde elas estão. E eles estão fazendo coisas que a gente desconhecia. E existem usuários de drogas que estão chegando aos CAPS-AD que antes não chegavam, que ficavam nas suas casas, que eram fundamentalmente atendidos pelas lideranças religiosas, que era o que restava na comunidade, era quem ficava na comunidade para estar com essa população, né? Então, o trabalho da atenção básica, quer dizer, no Rio de Janeiro é chamado, no Brasil, tem sido chamado de atenção básica, eu prefiro chamar de atenção primária. As equipes de saúde da família, com todos os problemas que elas têm tido, né, elas começam a chegar, né, no conjunto de usuários que estavam em lugares que não estavam sendo acessados por qualquer política, na melhor das hipóteses, aliás, na pior das hipóteses, no caso, pela própria polícia. O aparato policial chega antes do que a assistência social, do que a saúde, do que a educação, do que as políticas sociais. Existe um território, uma área programática, como eles chamam, que é a 3.2, que já tem um CAPS-AD, que foi o primeiro CAPS-AD do município, que foi o Raul Seixas, onde lá, junto com a atenção primária, né, o chamado NASF, eles estão, de alguma forma, ampliando o que eles já tinham da chamada redução de danos. E aí eu acho que é importante a gente rapidamente trabalhar isso para a gente seguir as outras falas. Uma das experiências, uma das estratégias da saúde mental, que, aliás, não é uma, é a estratégia da saúde mental na atenção aos usuários de drogas, é que eles vão dizer que, para cada sujeito que chegar ao CAPS-AD, nós temos que pensar um projeto que eles chamam de projeto terapêutico, individual. Ou seja, você não tem um padrão de reabilitação para todo mundo, você não tem um projeto único de reabilitação para todas as pessoas. No que se refere a isso, eles, então, vão pensar, né, respostas, né, singulares para cada sujeito que lá chega. Na redução de danos, você tem alguns princípios organizadores. Primeiro, que esses projetos devam ser, como eu já falei, singulares.
Segundo, que você deva ter a menor exigência clínica sobre eles. O que é a menor exigência clínica? É você não esperar que a Beth diariamente resista a não beber na hora do almoço. Em alguns momentos, ela vai achar que pode beber, né? Ou seja, você não fica com um padrão normativo de pré-condições que condicionam o acesso das pessoas aos serviços. Então, como eu comecei a trabalhar na área de álcool e drogas em 1990, eu sou de uma geração que um dos serviços que tinha no Rio, que acho que ele não tem mais, ele fechou, mas um dos serviços que tinha lugar para assistente social na sua equipe, a gente dizia, sabe o quê? O usuário tinha que comparecer com 3 dias de abstinência. Estava no contrato de entrada. Você imagina isso, o cara tem problema com drogas e a gente queria que o cara aparecesse 3 dias em abstinência, porque a justificativa é que a gente não era um hospital geral, se o cara entrasse em abstinência, ele não podia entrar em abstinência severa lá dentro. Só que o que ele fazia nesses 3 dias, ninguém dizia. Né? Não era o objeto da nossa preocupação. Então, é como se a gente dissesse para o cara que é uma questão da vontade. Se você quiser, você para 3 dias, aí depois você vem para a gente. Percebe? Isso acontecia. E isso ainda acontece. Tá? Isso não é um passado. Então, isso é um exemplar de que, na redução de danos, você não estabelece normas, exigências que o próprio usuário não tenha condições de quê? De responder. Uma outra questão que está presente na redução de danos é você viabilizar, né, o acesso do serviço no território. Então, por exemplo, um CAPS-ED que fica com a sua equipe dentro do serviço está perdendo um dos princípios do quê? Da redução de danos. A ideia é que você conheça o seu entorno, o seu território, veja, né, como que esse território lida, né, com a experiência do uso das drogas, e você comece a ter serviços o quê? Para fora da sua unidade. Ou seja, o serviço ele usa aquele espaço como lugar de um certo tipo de cuidado, mas você vai até aonde a população está. Então, o que os redutores de danos da AP 3.2 começavam a trazer para a gente? Que quando você chega para abordar a população, você não chega para abordar por conta da droga, a não ser que ele traga isso, né? Mas você começa a abordar ele por conta de quê? Rodrigo? Eu ia morrer do coração perguntando isso para ele. Né? Mas você começa a abordar por conta de quê? Olha, como é que você está? E aquela tosse? Melhorou? Que mancha é essa na sua pele? Você começa a abordar por elementos dessa dimensão, né, que ele permita. Ele vai sabendo que você vai comparecer naquela semana em 2 turnos, em 3 turnos. Ele sabe que você regularmente está naquela comunidade. Você começa a se tornar uma pessoa de referência. E você começa a ser solicitado para intervir em casos que, inclusive, não estão ali visivelmente. Então, aqueles usuários começam a levar você para onde usuários que não estavam acessíveis vão sendo, né, na verdade, trabalhados. São passíveis de serem acessados e trabalhados. Isso é uma experiência de redução de danos. Né? Você não fica na posição de uma demanda espontânea. Para concluir, e conclua, eu queria colocar aqui... O serviço social na área de drogas sofreu, historicamente, ainda tem uma presença forte de que, para atuar na área de drogas, a gente tem que ser especialista. Né? A gente tem que estudar muito. E tem, tá? Não é mentira, não. Tem que estudar muito, mas não precisa ser especialista. Né? Por que isso é um perigo? Se eu não tomar cuidado, eu vou olhar para a formação universitária. Olha, o que eu aprendi, quando eu estou na frente do usuário de droga, ó, dá um branco, eu não sei o que eu faço com a minha formação diante do usuário de droga. Dá um gap ali que eu não construo mediações. Então, já sei, para eu atuar, eu tenho que estudar muito, eu vou me tornar terapeuta de família. Vou fazer uma especialização. Se é para eu atender a família, e atenção, não estou fazendo aqui nenhuma crítica em particular a qualquer curso de terapia de família, não é isso que eu estou falando. Tá? Acho que alguns profissionais fazendo a formação de terapia de família, em particular eu sugiro do Campsi, porque tem uma formação que contribui para isso, podem, na especialização, dar contribuições a uma equipe multiprofissional. Agora, o assistente social, imagina que o concurso de terapia de família, ele vai estar fazendo mediações com o seu universo profissional, ele está num equívoco, ele está caminhando para uma especialização, que vai, provavelmente, conforme a linha, ter dissonâncias com a sua formação. O serviço social já tem se posicionado sobre o chamado serviço social clínico. Então, para concluindo, quando eu me aproximei do CRES, em 1998, quando começou a ter o tal do grupo de estudo de assistentes sociais que atuavam na área de álcool e drogas no Rio de Janeiro, sabe como é que a gente se apresentava nas reuniões?
Reunião mensal. Vamos nos apresentar. Como era a apresentação? Bem, meu nome é Marise, eu sou terapeuta de família. Bem, meu nome é Maria, eu sou psicanalista. Meu nome é Roberto, eu sou conselheiro em dependência química. O que eu quero dizer é que a gente se reunia, mas a gente não tinha como elemento identificador a formação de sermos assistentes sociais. Então, eu acho que isso tem determinações da universidade, determinações do campo socioocupacional, e eu acho que a gente deve fazer essa pergunta hoje, né? Quais são as mediações que a nossa cultura profissional contribui, estabelece, e que a gente também precisa dialogar com outros campos disciplinares para a gente poder contribuir no campo das políticas sociais e, em particular, no campo da saúde. Rita, obrigado. Eu, quando estou na função de mediador, eu costumo ir anotando algumas coisas, fazer uma síntese e, no final das falas, eu gosto de dividir com a plateia. Então, me permitam. A Rita, na sua fala, indo de encontro ao senso comum e não ao encontro do senso comum, revelou que a droga lícita não é menos perigosa do que a droga ilícita. No campo da saúde, é o álcool a droga mais recorrente, mais danosa. Rita falou também dos preconceitos que usuários de drogas em tratamento sofrem dentro das unidades de saúde, repetindo o preconceito tradicional presente na sociedade em geral. Segundo a professora, é uma requisição perigosa para os assistentes sociais dentro dos hospitais tratar o usuário de droga, sobretudo de crack, menos cidadão que os outros. Além de demonstrar as lacunas da dimensão intersetorial que as políticas públicas no tratamento do usuário de drogas, além de demonstrar essa lacuna na dimensão intersetorial entre as políticas públicas no tratamento do usuário de drogas. Para a Rita, a saúde trata hoje a questão das drogas de forma conservadora, moralista e criminalizante, tal como fez, de uma forma geral, no seu processo sócio-histórico, mas sem generalizar. Ao assistente social cabe, portanto, enfrentar em seu exercício profissional o preconceito contra o usuário de drogas, presente fora e, infelizmente, dentro das unidades de saúde, buscando garantir seus direitos sem diferenciações, mas não desconsiderando suas particularidades. Cabe também ao assistente social conhecer a fundo os tratamentos de redução de danos, que consideram o serviço de saúde para além do usuário, na sua individualidade e imediaticidade. Então, vamos dar continuidade, vou pedir para o Marcelo Jacu dividir um pouquinho a sua experiência com a gente no campo da assistência social. Bom, eu queria começar com duas frases que eu acho bem interessantes. A primeira é de Antônio Neri Filho, um psiquiatra, que tem trabalhado com usuários de drogas há bastante tempo. As drogas são produtos químicos sem alma, não me interessam. As drogas são produtos químicos sem alma, não me interessam. Meu interesse é pelos humanos e suas vicissitudes. E a outra, Fernando, um usuário, enquanto ele ainda estava morando na rua, e ele disse isso durante um seminário que ele participou na Universidade de Castelo Branco. O crack não é uma epidemia. Epidemia é a indiferença da sociedade para com aqueles que vivem na rua. Quando o Charles me convidou para estar aqui, minha primeira reação foi assim, mas eu não entendo nada de droga, o que eu vou fazer lá? Eu não trabalho com isso, apesar da gente estar atendendo pessoas que usam drogas quase que diariamente. Mas a chave aqui é exatamente essa, a gente não atende usuários de drogas, a gente atende pessoas. As drogas não interessam, interessam as pessoas. Na assistência social, foi? Fala aí, Rita, ensina aí como é que é. Foi. Ih, mas passei demais. Peraí. Vamos lá. Aí. Na assistência social, quer dizer, o primeiro objetivo da assistência social é garantir a proteção social e das pessoas, visando a garantia da vida,
a redução de danos e a prevenção de riscos. Esse é o nosso objetivo no trabalho na assistência social. E eu queria, então, dividir com vocês um pouco dessa experiência no trabalho em dois trabalhos que eu tive. Na Embaixada da Liberdade e no Serviço Especializado de Abordagem Social. A Embaixada da Liberdade é uma casa de convivência aberta, um espaço que foi montado pela Secretaria de Assistência Social há uns 2 anos atrás, já fechado, em Manguinhos, para atender crianças e adolescentes que usam drogas, especialmente o crack. E era uma estratégia para acolher essas crianças refugiadas em sua própria cidade. O objetivo da gente ali era se aproximar dessas crianças, estar perto, né? Fazer uma abordagem que vinha sendo bastante difícil ser feita pelos serviços de abordagem, né? E era muito difícil chegar nessas pessoas. A Rita citou isso, né, da saúde da família se aproximar, e dali eles iam convidando e indicando outras necessidades. Isso acontecia bastante lá na Embaixada. Então, as crianças foram chegando e a gente, então, podia começar a ouvi-las e atendê-las. E eu queria chamar a atenção assim, de como é que foi fácil isso. Como é que era fácil estar perto dessas crianças. A previsão era de atendimento de 25 crianças por dia. A gente muito rapidamente chegou no número de 40 e a gente só não atendeu mais porque não tinha mais espaço, né? E as crianças iam chegando. E aí tinham festas. Essa aí foi uma foto de uma festa junina. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que funciona lá. Mas antes eu queria fazer um parêntese, né, em relação a como isso tem acontecido hoje, né? A Embaixada da Liberdade foi fechada exatamente por quem implementou o recolhimento compulsório das crianças na cidade, né? E aí é importante a gente pensar muitos assistentes sociais têm, muitas pessoas, mas mesmo muitos assistentes sociais defendem o recolhimento compulsório pensando que as crianças não têm como decidir sobre as suas próprias vidas e que é melhor elas serem recolhidas para uma unidade de atendimento do que ficarem se drogando, como se elas só pudessem ter essa escolha, ou o direito à vida ou o direito à liberdade. É importante a gente pensar nisso, né? O nosso Código de Ética Profissional tem como um dos seus princípios a liberdade. E se a gente começa a defender uma estratégia que priva os nossos usuários da liberdade, tem alguma coisa errada aí, em algum lugar. Mas depois eu falo mais sobre isso. Vamos falar da Embaixada, vamos falar de liberdade. O objetivo ali da Embaixada era produzir demanda por proteção nas crianças e adolescentes usuários de drogas. A ideia é que, a partir do que a gente fazia ali, as crianças pudessem pedir ajuda, né? Pedir apoio, pedir atendimento. Essa história de que tem que ter vontade para parar de usar droga, tem que ter vontade para sair da rua, tem que ter vontade, depende da vontade, é muito rasa, porque assim, meu pai costumava me dizer que vontade é coisa que dá e passa, né? Vontade vai e vem. Como é que a gente produz demanda? Como é que a gente produz essa vontade? Como é que a gente produz oportunidades para que essas pessoas possam serem atendidas, né? E terem suas demandas atendidas? E também outro objetivo da Embaixada era construir o processo de saída das ruas, e é importante, né? Sair das ruas é um processo, né? Não dá para tirar uma criança da rua ou um adulto como eu tiro o celular de cima da mesa, né? A gente está lidando com sujeitos e não com coisas. Então, o objetivo era construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de acolhimento institucional, tratamento, recuperação e reinserção familiar e comunitária.
que a gente fazia ali? Nada diferente do que a gente está muito acostumado a fazer em vários outros projetos. Basicamente, fornecimento de alimentação, banho e dormida, oficinas pedagógicas e atendimento psicossocial. Então, essa história de que a gente não tem... ninguém fazia nada, né? Então vamos recolher as crianças da rua, né? É não enxergar, né, tudo o que a sociedade e as políticas já fizeram, já construíram em favor das crianças e adolescentes, né, que estão nas ruas e que são usuários de drogas. E eu queria falar um pouquinho também sobre esse serviço especializado de abordagem social. Nessa mesma linha, e hoje, apesar disso não estar escrito, mas isso vem acontecendo com regularidade, né, e os adultos vêm sendo recolhidos compulsoriamente na cidade, né, e o que, na verdade, tem acontecido é uma brincadeira de mau gosto de turismo, né? O pessoal tem passeado pela Avenida do Brasil, ida e vinda, né, com os nossos impostos. Mas o serviço que eu quero falar aqui não é esse, não, né? Não é desse recolhimento, de forma nenhuma. É um pouco do que a gente tem feito no CREAS, no meu caso lá em Campo Grande. Bom, o que é esse serviço? A gente vai trabalhar a busca ativa das pessoas que estão em situação de rua, né? A gente vai procurar ouvi-las e tentar ajudá-las na resolução de necessidades imediatas que elas estão apresentando e na inserção na rede de serviços, saúde, assistência e todas as demais. E também é um processo de construção, de saída das ruas, um dos objetivos, né, dessa abordagem. É muito mais comum a gente ver pessoas saindo das ruas a partir da própria rua do que dos abrigos, pelo menos na nossa experiência, né? E a gente também ali tem como objetivo identificar famílias e indivíduos com direitos violados e reinseri-las em suas famílias e na comunidade. E também o que a gente tem feito, além das abordagens, é um grupo de convivência, né? Esse espaço de interação. A gente não está, como eu estava dizendo, a gente não está lidando com... A gente lida com pessoas, a gente não está lidando com as drogas, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E uma das questões que são mais importantes nesse atendimento, as pessoas que estão em situação de rua, sejam elas adultos, sejam as crianças, né, mas muito particularmente aí com os adultos, é o isolamento que esses adultos têm em relação a toda a sociedade, a sua invisibilidade. Mas a gente pensar um pouco também na própria estrutura que a gente tem de segurança, na própria estrutura de organização policial que nós temos, da gente pensar no processo do uso desses agentes no contexto de criminalização e pensar também, num terceiro aspecto, que é a expansão do sistema penal. Como nós, ao mesmo tempo, somos contrários, mas também a gente incentiva, porque a gente coloca sempre 2 pesos e 2 medidas. Hoje são 3, 4, 5 pesos e medidas, dependendo do que a gente acha que é pior, do que a gente acha que é melhor, né, do que a gente deve penalizar mais ou menos. Então, assim, falando rapidamente do primeiro aspecto, foi citado um pouco de manhã a questão da militarização das polícias. Esse é um aspecto que, no combate às drogas, nessa guerra contra as drogas, a gente não pode deixar de pontuar, né? A gente tem operações hoje realizadas pelo governo do Estado, em associação com a nossa Prefeitura do Rio, e que são destinadas a determinados locais, a determinadas, né, parcelas da população, que muitas vezes são legitimadas, inclusive, pelos assistentes sociais, né? Atuações ostensivas da polícia, e aí principalmente a polícia militar, que é a que está na rua e tem essa característica de abordagem,
as ações de invasão às comunidades, que a palavra é essa. A palavra ocupação, hoje, ela tem um sentido muito, muito delicado, né? Hoje, quando a gente fala sobre polícia, a polícia ocupa, a polícia não invade mais, a polícia ocupa, né? Ela está disputando o território com o mal. Então, ela ocupa, ela tira o mal, entra o bem. Então, ela é o bem, ela ocupa, ela não invade, ela não está invadindo um território, ela não invade as casas, ela não invade espaços, ela hoje ocupa. E ela ocupa para quê? Para pacificar, eu já ouvi alguém falar. Esse é o sentido, para pacificar. Ela ocupa para pacificar espaços que não são pacificados, é para trazer a paz. O exemplo claro disso, que todo mundo sabe, é a própria UPP, né? A UPP hoje ela não está mais na cidade do Rio de Janeiro, ela hoje é implementada em diversos estados com outros nomes, ela já está no Pará, já está na Bahia, já está em São Paulo, com outros nomes, mas no mesmo sentido da pacificação desses locais. E aí, o que é essa pacificação? Né? O princípio de implementação das UPPs, como é colocado oficialmente pelo governo do Estado, é a ocupação ostensiva policial da Polícia Militar, a fim de você acabar com o comércio varejista de drogas, mas não o comércio da droga, mas sim o uso da arma, você diminuir a circulação de armas, né? Você diminuir os tiroteios, você diminuir os conflitos armados relacionados ao comércio de drogas. Mas não é acabar com o tráfico de drogas nas regiões, até mesmo porque o tráfico, né, não é aquilo que acontece, aquele mísero comércio que acontece com aquelas míseras pessoas de espaços de favela. Aquilo não é tráfico de drogas, eu acho que isso espero que isso seja um consenso entre nós aqui, ainda mais depois da mesa da manhã e agora à tarde também. Então, são discursos que têm sido utilizado muito a mídia, né, para se expandir, porque entre 2008, 2007 e 2008, a gente tinha praticamente todas as primeiras páginas de jornal com a implementação de alguma UPP, e o sucesso dessa implementação da UPP, e o sucesso da ocupação policial nas favelas, e isso se divulgou muito, porque hoje a gente fala muito naturalmente sobre isso. Eu trabalho em área de UPP, lá é muito mais tranquilo. Né? Eu atuo numa área que ainda não tem UPP. Aí vem os bandidos todinho, que não estavam nas outras UPPs, vieram todo para cá, agora está muito pior. Isso a gente fala. A gente fala, os usuários falam, mas a gente fala também. A gente fala nas nossas conversas em casa, a gente fala com os colegas, a gente tem repetido isso. Mas é preciso que a gente reflita sobre isso. E é esse ponto que eu gostaria que a gente discutisse um pouco aqui, debatesse nesse encontro, como que a gente tem também utilizado e legitimado algumas ações, né, no campo da segurança e nesse combate contra as drogas, como se fosse uma coisa muito natural, como se fossem as melhores atividades, como se fossem as ações mais eficazes no combate com aquilo que a gente considera que é o mal e que é ameaçador. Um outro aspecto, essa criminalização dos entorpecentes, né, de uma maneira generalizada, como que isso tem também uma população específica, também territórios específicos, né? Isso não é, como foi dito também aqui, isso não é destinado a todas as pessoas que usam qualquer tipo de droga. Isso é destinado a uma certa parcela, parcela pobre, né, a parcela marginalizada, não é as mesmas ações. E, inclusive, os serviços públicos também, né, os CRAs, os CREs, não são destinados à parcela mais abastada da população, é destinado a uma certa parcela. E a criminalização, que está muito associada ao terceiro aspecto, que é a expansão penal, isso para a gente é muito claro quando a gente observa tanto o público de uma assistência social, da política de assistência, da política de saúde, vou matar a Rita dentro dos CAPs AD, e quando a gente tem uma simples conversa com uma assistente social que atua no presídio, eu tenho a oportunidade, como eu tive, de ir a um presídio, visitar e entender um pouco um sistema penal, né?
Tem um dado que eu queria passar para vocês, um dado alarmante, inclusive. Hoje, uma pesquisa recente, saiu na Folha de São Paulo, 1 em cada 262 adultos está na cadeia. Isso é um número alarmante. Alarmante. Em 1967, era 1 para cada 627 adultos. Teve um crescimento alarmante. E como alguém já apresentou pesquisa de manhã, eu acho que foi a Rita, esses encarceramentos são devido ao tráfico de drogas. As pessoas que são condenadas, as pessoas que estão esperando julgamento, né, porque não pode ser em liberdade, as pessoas que estão esperando por serem enquadradas no tráfico de drogas, né. É claro que a gente tem um avanço disso a partir de 2006, com a lei, né, com a política de drogas, que ela coloca um foco, ela não tem uma diferença, né, assim, muito clara, apesar que eu tenho uma crítica sobre isso, mas a questão do usuário, a questão do tráfico, né, a gente criminaliza de tal forma, que muitas vezes pequenos delitos são levados a altas condenações. A Rita também falou isso de manhã, de como as condenações são altíssimas. No mínimo 5 anos para uma pessoa encarcerada, no sistema penal que nós hoje temos do modelo brasileiro. Um mínimo de 5 anos. Sem ter a possibilidade de responder em liberdade. Isso é para nos alarmar, e isso é para fazer com que a gente tente refletir com a população e tente ter um movimento, falando especificamente dos assistentes sociais, de alta crítica em relação ao modelo adotado pelo governo. E aí, quando a gente fala dessas taxas altas, a gente pensa, bom, mas isso aí é uma coisa, né, um sentido mais amplo, a gente está refletindo sobre a guerra contra as drogas, mas... E, né, eu trabalho num CRAS, eu trabalho num CREAS, isso para mim não tem um reflexo tão claro. Tem. É um reflexo claríssimo. Quantos usuários que a gente atende, que de alguma família fala, bom, eu tenho um irmão preso, eu tenho um tio preso, eu tenho um tio que está sumido, eu tenho um primo que está sumido, que ninguém nunca mais achou, eu tenho um sobrinho morto, esquartejado, né, porque são esses são os relatos que a gente tem. Quem trabalha também em favela tem relatos ainda bem mais claros e bem mais próximos do que essa produção, do que esse resultado da guerra contra as drogas demonstra diariamente para essa parcela da população. E são questões que não aparecem na mídia. Essas questões não são exploradas pela mídia. A violência resultante da invasão da polícia militar nas favelas e ocupação, né, muito entre aspas, e instalação de UPPs não aparece na mídia. O genocídio de quem acompanhou no Complexo do Alemão, com a entrada do Exército, o Renato falou isso de manhã, com a entrada da polícia militar e com o uso das Forças Armadas pelo Exército, o genocídio que ocorreu no Complexo do Alemão não passou na mídia, como acontece ainda hoje, nessas áreas. Isso influencia diretamente no trabalho do assistente social, na assistência, na educação, na saúde. Quantas pessoas estão chegando hoje aos serviços de saúde mental, puxando mais para a saúde mental, mas buscando auxílio, buscando atendimento, por viver em situações de extrema violência, por viver em áreas de extrema violência, por ter ali no seu cotidiano ações policiais que estão sumindo com as pessoas, matando as pessoas, esquartejando as pessoas, invadindo a casa das pessoas, e, como o Renato disse muito bem, tudo de maneira legal, tudo de maneira legítima, hoje, e defendida pela sociedade. Estou incluindo na sociedade os assistentes sociais. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer.
a gente precisa fazer como cidadão e precisa fazer também como assistente social ali no nosso campo, quando a gente atende o usuário, se a gente está refletindo com esse usuário essa realidade. Ou se a gente atende muitas vezes aquela demanda que nos chega de maneira pontual, né, por algum objetivo, alguma questão específica, mas que tem a ver com toda essa complexidade que hoje a gente vive, se a gente está refletindo isso com ele, se a gente está criticando, se a gente está tendo algum movimento de superar e de ter um protagonismo dessas pessoas de refletir, de luta, de se associar e de combater, vamos dizer assim, entre aspas, não estou dizendo combater ali diretamente num sentido, né, muito messiânico, não é isso, não. Mas como cidadãos, se reconhecerem como cidadãos e reconhecerem que a realidade é complexa e conseguir ter um espaço, e aí o Marcelo usou algumas expressões que eu realmente considerei fantásticas, né? Dos espaços que nós podemos proporcionar, do que o assistente social pode ser para essa população. Isso eu achei fantástico você trazer, Marcelo. E aí, quando eu tento fazer essa referência um pouco mais ampla dessa guerra contra as drogas, algumas ações que não são tão específicas e relacionadas diretamente à ação policial, mas que contam com o seu auxílio, né, a gente pode observar hoje as estratégias que foram faladas aqui também, do recolhimento compulsório, do processo de remoção de famílias, de comunidades inteiras que a gente tem acompanhado, em nome aí dos grandes eventos que o Rio vai sediar, mas que essas ações também têm atividades e exercício profissional de assistentes sociais. Ações de recolhimento em que os chamados educadores de uma política como assistência social, que isso vem bem grande nos coletes, isso é bem explorado pela mídia, educadores da assistência social correndo atrás de pessoas e não drogas, porque parece que ele está correndo atrás da droga, não, ele está correndo atrás de pessoas. Agarram essas pessoas, correm atrás dela como se fossem capitães do mato, pelo menos a impressão que eu tenho, toda vez que eu vejo uma ação de recolhimento compulsório passando na mídia, é a imagem de um capitão do mato correndo atrás de um escravo, capturando essa pessoa e jogando dentro de uma van, que ela chega a se sacudir, quem vê isso, chega a se sacudir, tem algumas vans. Eu já vi vans com insufilme, até hoje eu não entendo por quê. A van chega a se sacudir até que a van pare e sai o educador lá de dentro. Eu espero que a pessoa esteja dormindo. Até pego no sono. Ela não tenha sofrido qualquer outro tipo de coisa. Das pessoas gritarem, das pessoas chorarem, das pessoas implorarem para não serem recolhidas como tal, como lixo, que é isso que se está fazendo. As pessoas são agressivamente recolhidas para o dito atendimento. Que atendimento? O Felipe não falou, mas a gente, porque ele trabalha comigo, a gente trabalha na Zona Oeste, em Santa Cruz, quem dera se fosse Campo Grande, 5 estações a menos. Eu trabalho em Santa Cruz. Em Santa Cruz tem o comumente denominado abrigão. Nome horrível, abrigão. E o abrigão, acho que foi o Charles que falou de manhã, se tornou um complexo, ou a intenção é essa, de se tornar um complexo de atendimento. Lá você já tem, né, a política de assistência com o abrigo. A época que nós visitamos, a gente chegou a fazer uma visita lá dentro do nosso horário de trabalho, está sendo gravado, mas a gente chegou aí lá e falou, pô, a gente não conhece, a gente trabalha aqui em Santa Cruz, a gente não foi esse abrigo, a gente tem que ir lá. Aí um dia os dois loucos foram, né? Fomos visitar o abrigo para conhecer. E a época que nós fomos, o Felipe deve lembrar disso, quando nos foi, né, foi apresentado o espaço do abrigo, nós fomos super bem recepcionados, e quando nós andamos pelo espaço do abrigo, aí lá dentro, né, tinha um espaço, não sei se hoje é assim, quero reafirmar, porque eu não retornei. Tinha um espaço para homossexuais, lembra? Tinha um espaço para homossexuais, né, lá atrás, mas bem lá no fundo do abrigo, bem lá no fundo, para não, né, porque senão se misturar é problema. Então, tinha um espaço para homossexuais no fundo do abrigo, né? Já tinha, como hoje tem, né,
Nós somos da educação, então a gente acompanhou um pouco essa discussão. Tinha uma discussão muito grande de como reinserir essas pessoas na educação. Aí ficou, qual escola que vai receber? Óbvio que ninguém queria, óbvio. E ninguém quis, e ninguém recebeu. Nenhuma escola se colocou disponível a receber essa população. Aí o que aconteceu? Fizeram 2 salas no abrigo. Aí uma escola colocou o nome, né? Ela é referência para aquele abrigo, mas ninguém sai do abrigo para ir para a escola. Que é do outro lado da Cesário de Melo. Quem conhece, né? A Zona Oeste é uma pista, o abrigo fica desse lado, né? E tem bilhões de escolas do outro lado da rua. Mas fizeram 2 salas dentro do abrigo. Então, ali, como também já foi dito de manhã, já tem diversas possibilidades aí de ter CAPs lá dentro. Então, vai se ter um complexo de atendimento para essa população. Aí a gente começa a questionar, né? Bom, a possibilidade das pessoas circularem, as possibilidades das pessoas se inserirem em outros espaços, o direito das pessoas de circular, o direito das pessoas de se relacionar em outros ambientes, em outros espaços, né? Circular pelas políticas públicas, pelos serviços, fora do abrigão. Isso está diretamente relacionado ao trabalho do assistente social, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente deve pensar. Uma outra questão, falando um pouco, trazendo um pouco do exercício profissional, né, nos diferentes campos, falando um pouco da educação, hoje nós estamos num debate dentro da política de como a educação do município vai atender todas as famílias que estão sendo removidas do centro e da Zona Norte, que estão sendo postas aonde? Na Zona Oeste. Porque não tem outro lugar no Rio de Janeiro, elas têm que se jogar para a Zona Oeste. Né? Elas têm que ir para condomínios na Avenida Brasil, elas têm que ser colocadas em condomínios no meio do mato, nos Jesuítas, não sei se vocês já ouviram falar, que não passa ônibus. Né? A pessoa tem uma possibilidade grande de se inserir, não tem ônibus, é no meio do mato. Em condomínios, e aí condomínios que vão ter escolas. Esses condomínios vão ter escolas para atender essa população. E é possível que a gente, ano que vem, atenda essa população, porque provavelmente a gente vai estar lá para atender. Então, assim, essa complexidade relativa à questão das drogas, porque o recolhimento está diretamente relacionado às drogas, os assistentes sociais são chamados a atuar no recolhimento, a atuar nos abrigos, a atuar nos CREAS, a atuar nos CRAs, tentando solucionar uma questão, tentando atender uma demanda, que uma complexidade é muito mais ampla do que simplesmente pegar o usuário, bom, se ele usa álcool, se ele usa, né, se ele usa maconha, como se isso fosse o cerne da questão, como se isso fosse o mais importante. Como se esse fosse a maior problemática de se atender uma população, ao invés da gente refletir justamente que essa população não tem direito a quase nada, que essa população, não, por mais que ela circule nos diferentes equipamentos e nas diferentes políticas, não se tem um atendimento adequado, não se tem um acompanhamento, não se tem uma intersetorialidade, apesar de que eu tenho que bater palma para a intersetorialidade do recolhimento compulsório, porque é Polícia Militar, Assistência Social, Polícia Civil e Saúde. Tem que bater palma, que é uma intersetorialidade assim, que muitos assistentes sociais lutam, inclusive, que a gente não consegue. Se a gente conseguir fazer um acompanhamento conjunto com a saúde, assistência e educação, eu bato palma para esse profissional, mas no recolhimento compulsório, a PM entra, a assistência social entra, recolhe, faz o sarqueamento na Polícia Civil, leva para abrigo e vamos nessa. Então, uma intersetorialidade que, historicamente, é difícil conseguir. E isso também é divulgado midiática e, por muitas vezes, muitos profissionais como positivo. Nós não podemos nos furtar essa discussão. Muitas vezes é colocado como positivo, como acho que, não sei se foi o Charles também que falou de manhã, né? Ah, mas pelo menos está atendendo, tem que deixar na rua? Uma criança não pode ficar na rua. A gente tem que pegar mesmo, porque se não tem família... Vocês lembram que a Rita tinha que sair cedo? Não sei se a gente chegou a avisar, mas a Rita tinha que sair cedo, por isso que ela se levantou, tá? Não é uma questão, obviamente, de falta de educação. E
Só esclarecendo. E aí, isso está diretamente relacionado ao trabalho do assistente social, porque hoje nós estamos, se não em todos, mas numa grande maioria de serviços públicos, serviços sociais, equipamentos privados, públicos, atendendo essa população. Atendendo essa população que está sofrendo com essa política, que está sofrendo com esse recolhimento, que está sofrendo com essas remoções, e que mesmo tendo essas remoções e recolhimentos, e dito pelo governo que isso é a seu favor, quando ela tem que acessar a outros direitos, ela não consegue, porque a educação não quer matricular esses alunos, nem os adultos, nem as crianças e adolescentes, porque esse povo, como nós ouvimos essa semana também, numa reunião de equipe, cabe destacar, numa reunião dentro da Coordenadoria Regional de Educação, que deveria organizar a política naquele território, que nós ouvimos de uma gestora, né, a seguinte questão: como que nós vamos atender esse povo? Como é que a gente vai atender esse povo que está acostumado, né, que tá acostumado com violência, um povo agressivo, um povo que usa droga? Vai ser difícil. Então, a população já é vista dessa forma. Um simples processo de matrícula de um aluno, é dificultado das mais, assim, formas possíveis. Ah, na minha escola não tem vaga. Não vou matricular aqui, tentem outra. Aí fica aquele empurra de escola em escola. Aí, como alguma hora vai ser obrigado mesmo a matricular, vai vir alguma ordem daquele, vou matricular na escola. Agora, a escola que receber não vai ter assim um braço muito longo para acolher, como diria o Felipe, adoro essa expressão, para acolher a família, né? Como a gente diz muito nas políticas, a gente tem que acolher, a gente tem que receber, mas ele não vai ser acolhido e ele não vai ser recebido de uma maneira positiva. E aí, provavelmente, vai ser chamado o assistente social para trabalhar nisso. O assistente social que está na escola, né, que vai ter que atender essa família, o assistente social da assistência, que aí vai tentar fazer a interação aí do acompanhamento dessa família, tentar uma intersetorialidade, né, e uma articulação de rede, uma coisa que a gente usa muito, para tentar atender essa família, para tentar acompanhar essa família conjuntamente agora. A gente tem refletido sobre como nós vemos essas famílias, como nós vemos esses usuários que circulam por esses serviços? E aí eu trouxe como pergunta, eu não trouxe como resposta. Eu trouxe como pergunta para a gente pensar. Quando a gente atende uma pessoa, né, que vem para a escola, vou concluir, vou deixar todas as perguntas para vocês, inclusive. Quando a gente está na escola, né, e aí vem uma demanda da direção, que acabou de ser matriculado um aluno com uma família que vem lá da Cracolândia, do Jacarezinho, como que a gente reage? Como que a gente, antes de atender a população, antes de atender esses usuários, o que a gente pensa? Eu sei que a gente pensa algumas coisas, todos nós pensamos. Agora, eu acho que vale a pena a gente discutir sobre isso, o que a gente tem pensado e como a gente tem agido. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir é como que nós temos observado essa nova dinâmica que a cidade do Rio de Janeiro tem adotado, né, de expulsão das pessoas, de exílio das pessoas, de segmentação de parcela da população, como se ela não tivesse direito a circular pela cidade, como se ela não tivesse direito a acessar os diferentes serviços sociais. Como que a gente tem trabalhado isso no nosso campo de atuação, seja ele qual for? Como que a gente tem trabalhado isso com a população que a gente atende? A gente tem buscado o protagonismo dessa população, ampliar o conhecimento dos direitos dessa população, favorecer com que essa população participe das políticas sociais, participe dos espaços coletivos, participe dos espaços deliberativos das políticas, participe da construção das políticas públicas, seja nas esferas que for. Nós temos incentivado isso, nós temos refletido sobre isso a ponto de nós queremos tanto uma superação, porque é isso que a gente busca, superação. Nós temos trabalhado nesse foco. E aí, assim, eu queria pontuar, por último, que o CRES, como a Rita falou de manhã, assim, claro que eu estou na gestão, mas destacar, sim, que a atual gestão tem buscado pensar sobre isso.
A Rita falou uma coisa de manhã, para quem não teve oportunidade de escutar, que é fato. A questão das drogas, todas as questões referentes a essa complexidade do debate das drogas, realmente não é, eu também observo como ela, que historicamente não teve um privilégio aí, tanto do conjunto Cefes-Cres, quanto da própria categoria, eu me arrisco a colocar. Eu acredito que ainda falta muita reflexão, muita construção, muita produção acadêmica, né, nesse campo, nessa reflexão, para que nós, como assistentes sociais, possamos dialogar mais, principalmente no âmbito da pluralidade, e que a gente possa contribuir com essa sociedade com outro tipo de pensamento, com outro tipo de reflexão, com outro tipo de contribuição que não as que já são um pouco mais comuns e as que, infelizmente, hoje são quase que priorizadas. No campo da droga, do debate sobre drogas, é muito focado, como já disseram aqui, né, ou a questão da saúde mental, ou a questão da violência. E aí a violência ainda sendo tratada com repressão policial, com ação ostensiva, com uma alta letalidade, um alto encarceramento, que isso cabe um aprofundamento, cabe uma crítica, principalmente pela construção e pela contribuição dessa profissão ao longo da história desse país. Então, eu vim mais com algumas questões para a gente pensar, para a gente refletir junto, porque não tem realmente uma resposta, mas para a gente levar daqui, como disse a Rita, levar um pouco essas indagações e poder não tratar essas questões de maneira tão natural, tão normal, né, como se diria, mas com a complexidade que ela merece. Obrigada. Então, Beth já justificou a necessidade da ausência, da saída da Rita. Ela tinha um horário apertado, não previa nem ficar a parte da tarde conosco, mas abriu uma exceção e contribuiu de forma brilhante. A Beth, na sua fala, toca em combate contra as drogas, em guerra contra as drogas. Guerra é essa focalizada em certas áreas da cidade contra drogas ilícitas, né? Beth mostrou para a gente um panorama geral de como o Estado, através do uso do seu braço repressor, criminaliza e oprime o usuário das drogas ilícitas, enquanto as drogas lícitas, em especial o álcool, enche as unidades de saúde, como a Rita disse, e é largamente utilizada de forma abusiva em todos os segmentos da sociedade, incluindo as populações em situação de rua, como o Marcelo trouxe. A ideia de tráfico de drogas não pode se resumir ao território das favelas. Tem uma música que diz: eu não conheço pobre dono de aeroporto, mas a droga chega através de avião ou pelo Porto do Cais. Essa música é do Planet Hemp. É uma banda bem a calhar para o evento de hoje, inclusive. Se vivemos um momento, então, de guerra às drogas, ideia essa tão vendida pela mídia, isso significa que estamos em períodos onde tudo é válido. Execuções sumárias, invasão de domicílios, revistas obrigatórias, toque de recolher, etc. Tal como na saúde e na assistência social, na educação, o usuário de drogas também é tratado como menos cidadão, sem o mesmo direito à educação como outra pessoa qualquer. O estigma, o preconceito, a negação, a segregação e a exclusão é algo recorrente nas escolas, junto aos alunos usuários de drogas. E eu digo isso com muita propriedade, porque, como Beth disse, também trabalho na educação. Cabe, então, ao assistente social a leitura crítica e ampliada desse quadro e ação enérgica na sua transformação. E, nesse sentido, o CRES está com suas portas abertas para contribuir na forma que melhor lhe couber. Vamos, então, abrir para o debate? Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou assistente social do CAPES Pedro Pellegrino, em Campo Grande. Eu estou no CAPES há pouco tempo, só tenho 8 meses, então, assim, esse debate é um debate muito novo ainda para mim, mas eu acredito que, pelo que eu tenho visto, é que esse é um debate novo para toda a categoria, né? E eu acho que tiveram algumas questões levantadas aqui pela mesa que eu acredito que são reflexões que nós devemos fazer
né, daqui para frente que eu acho que são muito importantes. Infelizmente, a Rita não está mais aqui, mas ela provocou uma questão que eu achei muito relevante, que é a questão da mediação entre a formação e a prática profissional. Como você vai atender aquele usuário, né? E eu acho que, tanto com relação ao usuário de drogas quanto o usuário que tem transtorno mental, isso passa muito pela cabeça, né, do assistente social, de que forma a gente vai atender, né, esse usuário. E eu acho que o assistente social ele tem muita dificuldade de lidar com esse campo da saúde mental, como ela falou. E aí ele remete a uma outra questão. Como ele remete a uma área que está muito vinculada à questão da subjetividade, ele recorre à terapia familiar, né? E o que eu tenho visto que isso acontece, né? Quem está assistente social que está no CAPS ou vai para uma outra área que não cabe ao serviço social, ou então tem medo e prefere não atuar nesse campo, né? Ou por uma questão até de preconceito, de medo mesmo, ou por uma questão assim porque tem uma perspectiva marxista e acha que isso não é viável atuar na área da saúde mental. Então, acho que há uma dificuldade muito grande do profissional politizar as demandas do usuário, né, de oferecer um espaço dentro dos centros de atenção psicossocial, de que forma você vai problematizar as demandas que ele tem trazido, não só para o campo da subjetividade, que não é o nosso campo, né, mas o que nós, enquanto assistentes sociais, podemos trabalhar com essas questões. Então, assim, queria problematizar isso e também falar de uma outra possibilidade do nosso trabalho, que é a questão da articulação com as outras políticas, né? Porque, infelizmente, ainda existe uma questão de que o usuário de transtorno mental ele só tem uma questão da doença mental dele, mas ele é um usuário como um todo, né? É um usuário que tem transtorno mental, mas que também está passando por uma dificuldade econômica, mas que também quer ler e escrever, né? Então, de que forma a gente vai articular com essas outras políticas? E o que eu vejo, muitas vezes, nessa articulação, felizmente isso não acontece comigo, com o Marcelo, que a gente tem uma boa articulação lá com o CREAS, mas de um jogo de empurra. Ah, não, esse não é meu usuário, esse é o seu usuário, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente também tem que problematizar. Eu queria fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui do sistema prisional? Tem alguém aqui do sistema socioeducativo? Uma pena, né? Porque são dois campos, né, que sofrem e que estão absolutamente da área da saúde. Fazer uma enquete aqui. Na área da saúde. Tem muito estudante, pelo que eu estou vendo também, né? Saúde ali, ó. Estágio também. Formação, enfim. Não, eu queria fazer essa pergunta. Na verdade, eu já desconfiava, né? Mas até porque é uma área que eu transito. Mas eu queria também trazer refletindo um pouco que a Cristiane trouxe, né? Assim, de a gente entender quem é esse usuário, né? E de quem é esse usuário, né? Esse usuário é nosso, independente de onde a gente está. E o que a gente faz com ele? Que eu acho que é o que a Beth e o Marcelo, enfim, a mesa agora da tarde trouxe. Eu queria chamar a atenção, né? Porque nós estamos imersos numa lógica, numa engrenagem política do Estado penal e do encarceramento a qualquer custo, né? Beth trouxe dados, a gente tem levantado esses dados em várias outras oportunidades, tem mostrado, enfim. Né? No nosso último jornal, a gente deu uma centralidade na matéria sobre aprisionamento, né? Que passa pelas práticas de recolhimento compulsório, pelas práticas de abrigamento incondicional, por práticas de interdição civil, né? O povo da saúde mental sabe bem do que eu estou falando. O pessoal que trabalha com idoso também sabe, né? Então, né, está com transtorno, é incapaz, interdita e joga no abrigo, né? Ou então mantém ele na incapacidade, ele fica preso dentro de casa, sob a administração de alguém da família, né? Então, é encarcerar, né, de todo modo. E isso ganha, claro,
uma centralidade ou uma maior visibilidade quando a gente olha o sistema penal e o sistema socioeducativo, né? As unidades prisionais e, sobretudo, as unidades de internação para adolescentes que supostamente cometeram ato infracional, né? Porque eu não vou entrar nos méritos do que é flagrante, do que não é flagrante, porque eu acho que o Renato de manhã já deu um pouco esse panorama para a gente. E aí eu fico me perguntando, assim, né, nós, assistentes sociais, nesses espaços de encarceramento, né, sobretudo aqueles que têm uma relação direta com o Poder Judiciário, a gente muitas das vezes é chamado para opinar, né, sobre a permanência ou não desse usuário no sistema de encarceramento, né? Diferente do que aconteceu nas audiências concentradas, nos abrigos de criança e adolescente, né, que é tira do abrigo de qualquer jeito, porque eu quero jogar para adoção, o que muitas das vezes a gente observa no sistema de encarceramento ligado mais à justiça penal, é que cada vez mais se recrudescem os mecanismos de manutenção desses usuários, né, dessa população, no sistema prisional e socioeducativo, que, como bem disse a Beth e a Rita de manhã, estão presos, na maioria das vezes, por crimes ligados ao tráfico de drogas, né? E aí a minha questão, assim, no sistema prisional, existe um dispositivo claro, né, que existe na lei de execuções penais, que chama exame criminológico, né? O assistente social, o psicólogo, ele tem que fazer uma avaliação do passado do preso, não é, do comportamento do preso durante o período que ele ficou preso, para opinar se ele tem o direito de sair da cadeia ou não. Isso está previsto na lei de execuções penais, né? Então, quer dizer, é jogado para a gente a responsabilidade de dizer, né, se ele tem condições, se ele oferece periculosidade, né? No sistema socioeducativo, isso não existe com esse nome, mas existe o mesmo procedimento. Lá no ECA, de 6 em 6 meses, não é? Nós temos que fazer um relatório para o juiz para saber se o adolescente vai ter direito a progredir a medida. Se vai sair da internação ou para semi-internação, só para liberdade assistida, não é? E eu gostaria muito de saber o que nós estamos escrevendo nesses relatórios, né? Gostaria muito de saber. Né? Se a gente está, né, apontando nesses relatórios, politizando, como diz a Cristiane, se a gente está apontando nesses relatórios que o sistema prisional é falido, não é, que ele não recupera, não é, que ele tem servido a uma lógica de reprodução de relações que já demonstraram a sua falência, né? Que a privação de liberdade, ela não é a melhor forma de solucionar os problemas que não são criadas pela privação da liberdade, porque inverte, né? A coisa é tão fetichizada que agora a culpa do tráfico de drogas acontecer aqui fora é porque quem está dentro do presídio continua mandando, né? Enfim, inverte completamente a lógica, né? E o que nós que temos, aí eu quero chamar a atenção para isso, que temos ferramentas técnicas e teóricas para denunciar, para mostrar para a sociedade, para as instituições, do Poder Judiciário, para mostrar a falácia desse sistema, com todo o acúmulo que o Serviço Social já construiu nos últimos anos de crítica a práticas punitivas como instrumento pedagógico, se a gente não continua corroborando com essas práticas, dizendo que realmente tem que continuar preso, dizendo que realmente o menino é muito agressivo, por isso ele precisa continuar internado. Eu gostaria muito que a gente tivesse oportunidade, eu acho que pesquisas nesse sentido são importantes, né, mas que a gente pudesse fazer esse debate com esse segmento da categoria, que infelizmente hoje não está aqui, né, porque a gente pode estar corroborando e com significativa potência para sustentar essa política de encarceramento que a gente criticou tanto aqui em função da política de drogas hoje vigente. Meu nome é Natalia, eu sou estudante de primeiro período, então, assim, eu tô aprendendo muito. Nathalie Carvalho. O professor Charles, ele agora comentou,
como eu sou estudante de primeiro período, mas eu fazia faculdade de Direito, e eu trabalhei no estágio no Plácido de Sá Carvalho, né? E lá eu pude perceber algumas coisas, mas era estudante de Direito, então não tinha muita... Mas eu trabalhei dentro e eu vi algumas coisas e eu percebi que na FAC, né, que nós podíamos ver a folha de antecedentes criminais dos presos, a gente tinha um acesso direto, junto com a Defensoria Pública. Uma coisa que eu sempre me perguntei é como que isso era avaliado, né? Porque o atendimento era uma vez por semana, eles viam muito raro, né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça também. Então, eu só quis realmente complementar, porque eu não consigo perceber como que isso é feito. Isso me deixa com muita dúvida, sempre me deixou, e eu não consigo perceber, porque eu vejo, quando eu via a FAQ dos presos, era uma coisa bem sintetizada, assim mesmo. Ele está progredindo. Ele não está progredindo. Então, só isso. E acho que só um comentário sobre essa questão que o Charles traz. E na rua a gente encontra algumas pessoas egressas do sistema prisional e que eventualmente estavam em liberdade condicional, precisavam se apresentar regularmente ao juiz e não fazem isso. E aí ficam ainda mais cerceados de direitos, porque ficam com medo de inclusive, tirar um documento de identidade, por exemplo. E a gente queria relembrar um pouco o que eu falei muito rapidamente sobre essa importância da gente estar perto e de estar garantindo vida, reduzindo danos e prevenindo riscos. E a gente está lidando com pessoas, independente do que fizeram. E essas pessoas precisam ter um lugar onde buscar apoio. Há uns anos atrás teve uma propaganda na televisão de um banco, eu acho que era o Banco Real, que já nem existe mais, mas não tenho certeza muito não, acho que era. Mas as propagandas eram mais ou menos a seguinte, assim, que você nunca chega lá sozinho, você precisa sempre de apoio, sempre de alguém junto com você para chegar lá sozinho. A ideia aqui na propaganda era de que o banco seria esse apoio para você chegar lá, né? Mas é verdade, a gente nunca chega lá sozinho. E aí, quem está na rua, quem é usuário de drogas, quem é olhado como um criminoso, como ele sai dessa condição? Com quem ele pode contar? E se ele vai ficar sempre isolado? A gente quer realmente pagar, sustentar 500 homens lá em Paciência durante a sua vida toda, estudando lá, fazendo atendimento à saúde lá, comendo, dormindo, fazendo tudo lá? A gente vai ficar com eles lá quanto tempo? A vida inteira? Né? Quando eu falei aqui de fazer turismo, é porque assim, já foram feitos cerca de 80 mil recolhimentos para Paciência. Tem 5 mil pessoas na rua, lá 500 pessoas. Mas já foram feitos cerca de 80 mil recolhimentos. Em média, cada pessoa que está na rua já chegou lá 15 vezes. Eu raramente encontro alguém na rua, e eu estou na rua praticamente todos os dias, raramente encontro alguém na rua que não tenha conhecido, que não conhece o abrigo de Paciência. Né? E aí fica nesse vai e vem, né, na Avenida Brasil, e às vezes 2 vezes no mesmo dia, né, porque chega, pega o trem, volta, aí é recolhido de novo e volta. Né, e a gente está gastando isso. E aí, claro, aquele funcionário que está lá fazendo isso, tem uma hora que cansa, né? E aí acontece o que a Elizabeth falou. A van começa a balançar lá dentro, né? Às vezes tem umas paradas ali no meio da Avenida Brasil, em Palmares, antes um pouquinho de Paciente, onde algumas pessoas caem dali. Né? Essas coisas estão acontecendo. Né?
E agora, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a Prefeitura assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E aí o prefeito e alguns secretários assinam lá esse termo, dizendo que não vão fazer mais recolhimento compulsório. Por enquanto continua acontecendo, mas eles se comprometem a não fazer mais isso. E uma das questões que foram colocadas ali no termo é de que as abordagens à população em situação de rua só pode ser feita pela assistência social. A Guarda Municipal, a polícia, não tem que fazer isso. E a Guarda Municipal e a polícia só pode ser chamada para esse tipo de operação quando convocada pela equipe técnica da assistência social, ou seja, por nós. Então, para que eu preciso de um policial na minha porta para atender alguém? Em que situações eu preciso de um guarda municipal do meu lado para um atendimento? Ou o que eu vou fazer lá na rua não é atendimento? Eu falei da Embaixada da Liberdade, onde a gente atendia crianças e adolescentes que ficavam lá na Cracolândia, 300 crianças caídas lá. Num lugar perigoso, sim, né? Mas a Rita comentou, da saúde da família estava lá dentro, né? A gente começou a convidar eles lá dentro. Se eu convidar eles com um policial do lado, aí vai ser perigoso. Mas se eu for lá sozinho, não tem perigo, né? E desde que eu esteja ali para atender as pessoas, desde que eu esteja ali como um porto seguro, como uma referência, desde que eu esteja por perto, né? E qual é o nosso papel de assistência social no atendimento a essas pessoas? E não é o da repressão, de jeito nenhum. E a gente precisa estar muito atento a isso, para quando a gente for convocado pelos nossos superiores a recolher alguém, a gente está muito tranquilo de dizer, esse não é o meu papel. Aconteceu isso essa semana. Um capitão da Polícia Militar esteve lá no CREAS, querendo que a gente fizesse o recolhimento de algumas pessoas lá. A gente disse que não. E ele saiu lá dizendo que vai resolver do jeito dele. A gente está atento para saber que jeito é esse que ele vai dar, né? Então, para terminar, e não falar de tantas coisas pesadas, né, vou lembrar de novo da Nise da Silveira. Alegria e afeto. É assim que a gente tem que trabalhar, e é assim que as pessoas têm que olhar para a gente, para que a gente possa ter uma sociedade mais solidária e melhor. Um outro mundo é possível. Não sei. A Cristiane trouxe umas questões que eu vou me arriscar a responder, a colocar o que eu penso, assim. A gente discute muito isso no CRES, porque chegam diversas solicitações para o CRES, assim. Vocês não vão fazer curso de não sei o quê? Vocês vão fazer, né, da capacitação, de diversos termos que vocês imaginarem, assim, chegam, né? E aí, quando a Cristiane falou da questão da formação e da atuação, né, ali no campo, principalmente, da saúde mental, a gente tem discutido muito no CRES, né, que, assim, nós temos, como profissão, nós temos os nossos fundamentos, né, que estão aí para um pouco direcionar, um pouco dar o nosso foco aí de atuação. Temos o nosso código de ética também. E aí, muitas vezes a gente escuta o Charles, então, que é professor, o tempo todo, né, porque lá ele é professor, mas no CRES ele não é, mas assim, não, mas tem que ter curso, porque precisa ter uma especialização, precisa ter isso. Só que o que mais a gente tem refletido também é que, primeiro, né, vou me arriscar a dizer, eu não sou professora, mas é uma coisa que a gente discute muito, é que, assim, a formação é um processo continuado, né? Acabou a formação lá, a graduação, a gente não sabe muito bem onde a gente vai trabalhar, porque depende da nossa
demanda, né, a nossa possibilidade de sustento, né? Então, se é um concurso, se é uma instituição privada, a gente vai, né? A gente encara e, assim, a gente precisa também ter esse norte, esse compromisso de uma formação continuada, né? Da gente ter em mente que a graduação realmente não vai dar conta. É isso que a gente tem observado, e é fato, né? A graduação não dá conta de tudo, ela não tem como dar conta de como atender aquele usuário naquela política, naquele serviço, naquele território, né? E a gente precisa dar continuidade à formação profissional. E aí, assim, eu acho interessante você ter tocado nisso, porque quando vem um assunto assim, como drogas, por exemplo, ou como foi citado de manhã também a dificuldade em relação ao debate sobre sexualidade, né, sobre diversidade, realmente a gente precisa muito de formação. Realmente a gente precisa muito. Porque o que a gente tem observado, e aí eu estou usando o exemplo do CRES, porque, assim, como direção, a gente recebe nas diversas comissões, na comissão de fiscalização, na comissão de ética, nas comissões temáticas, a gente recebe muita demanda, muitas colocações de alguns profissionais, algumas que nos deixam felizes e muitas que nos deixam preocupados, em diferentes temas. Então, assim, a questão da formação tem que ser contínua, né? Que tem que ser ad eterno, diria minha mãe, né? Porque acabou a graduação, realmente. Algumas demandas ali do cotidiano, você precisa se debruçar, você precisa estudar, você precisa refletir sobre aquele exercício profissional, e aí não é dar conta, né? Mas conseguir atender aquela demanda, identificar a demanda, refletir sobre aquilo, e a gente ter um entendimento que não é aquela demanda pontual que chega, daquela forma que chega. Aquilo é só aquele momento, né? São coisas muito mais amplas, muito mais complexas, que fazem referência àquilo ali que muitas vezes chega para a gente como um pop rua, como fala na assistência, que eu detesto esse termo, mas é assim, né? População de rua chega ali como população de rua, mas são diversas questões em torno daquilo, uso de drogas, né? Afastamento familiar. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Realmente, na graduação, a gente não vai ter uma matéria para isso, cada matéria para trabalhar isso. Na minha época, era metodologia aplicada, eu nem sei como é que se chama hoje, né? Mas, orientação o quê? Orientação, treinamento profissional. Preferia só orientação. Orientação e treinamento profissional. Vocês não vão sair treinadas. Não sei nem quem dá aula disso. Mas não vão sair treinados, porque... você... Então, eu gostaria de me retirar agora. Porque, assim... Bom, está gravado, inclusive, né? Então, assim, realmente, quando a gente chega para atuar, seja em qualquer serviço, hoje a gente tem uma demanda, primeiro, absurda em relação à atuação do assistente social. É absurdo. Hoje o trabalho do assistente social é demandado nas diferentes e nas mais diversas políticas, serviços, ações, chegando ao ponto de muitas vezes, e aí muitas vezes, nós temos que fazer isso que o Marcelo falou. Olha só, isso não é demanda para mim, isso não cabe ao exercício profissional do assistente social. E isso é extremamente complexo. Não só porque a gente ouve uma coisa dessa, como, por exemplo, um PM, que aí não é diretamente da instituição que ele trabalha, é uma pessoa de fora, mas que a gente imagina o nível de letalidade que vem de uma afirmação dessa, né, de perseguição, de repressão que vem de uma afirmação dessa. Bom, então, se vocês não vão resolver, eu vou resolver do meu jeito. Seja dentro das instituições de colegas, inclusive, quando são nossos chefes ou não, né? Que a gente muitas vezes tem que refletir, olha só, eu não tenho que fazer isso. E discutir isso com um colega, né? Isso é muito difícil, e isso não há graduação que dê conta, né? Só mesmo a reflexão cotidiana daquele profissional, a formação daquele profissional, né? Se debruçar sobre, se debruçar, ampliando o seu conhecimento acadêmico, escrevendo sobre isso, porque muito pouco se escreve, os profissionais ditos da ponta, pouquíssimo escrevem, eu estou me incluindo nisso, pouquíssimo escrevem, pouquíssimo refletem
o seu exercício profissional e conseguem levar isso para as academias. Pouco se faz isso. É preciso que a gente faça mais isso. Quando você falou de articulação de rede também, assim, rede, para mim, me arrisco a dizer, não existe. Rede não existe, concepção de rede não existe, né? A gente vai tentando, né? Uma coisa que é muito comum no exercício profissional, que é muito ruim, mas a gente usa, é o QI, né? Aí, não, eu conheço o pessoal do CREAS, então vou falar com fulano, que eu já, né, pá. Aí eu vou falar com a assistente social do, pô, mas tem que ser aquele plantão tal, porque a outra já não é muito... Então, a gente vai porque a gente conhece, quem a gente não conhece, quem é mais ou menos legal, quem não é, quando dá, quando não dá, porque rede não existe. E isso, para nós, para a nossa atuação profissional e para o próprio atendimento de qualidade da população, é um absurdo. É um absurdo, né? Se a gente atende uma pessoa, se eu atendo uma pessoa na escola, que ele, de repente, né, está num processo aí de liberdade assistida, né, como eu atendo na educação de jovens e adultos. E aí eu não consigo falar. Eu não consigo falar com a assistente social da assistência para ver se tem algum tipo de atividade que ele possa fazer. Eu não consigo levar a realidade da educação de frequência escolar para as outras instituições que ele já é acompanhado. Eu não consigo. E isso é real, isso é assim, atendimento que eu vou fazer amanhã, né? No PEJA, quando eu tiver. Então, assim, rede não existe, para mim não existe. A gente tenta fazer algum tipo de articulação institucional, né? Algum tipo de ação e tenta buscar um acompanhamento conjunto. Mas rede, como deveria existir, não existe. E isso, para a gente, realmente é um dificultador absurdo, absurdo. E é para a qualidade do próprio serviço que esse usuário está circulando aí, como disse o Marcelo. Quem não conhece o Abrigão, né? Parar aqui, qualquer um aqui, em situação de rua, já foi no Abrigão? Ah, já passei 3 vezes. Conheço, já sei assistente social tal, fulano. Eles dizem os nomes. Isso eu acho incrível. Eles dizem os nomes dos profissionais que atenderam. Eles falam os nomes de quase todos os equipamentos da assistência social que eles já passaram. Eles sabem... se for Ayrton Senna, eu não quero ir. Eu ouço isso várias vezes. Eu não quero, pode ser outro. Eu tive a situação de um abrigamento, né, de uma família por questão de violência. Ela falou, não, no abrigo tal eu já fiquei, eu quero ficar no outro. Porque esse eu já fui, não deu certo, quero ficar no outro. Então, a população, muitas vezes, conhece mais a rede, né, as instituições falam mais para a gente do que a gente, que às vezes a gente vai procurar. Eles já sabem, eles já dizem para você onde é. Né, então, é muito complicado. Falando um pouco disso que o Charles... É uma pena, realmente, não ter ninguém do sistema prisional, não ter ninguém do sistema socioeducativo, que hoje a questão das drogas está atingindo, eu acho que é onde se atinge mais, onde a gente vê mais, como a gente já falou aqui, pelo maior número de encarceramento, de recolhimento, todas as políticas que estão envolvidas na questão das drogas, e aí vão parar nesses lugares, é onde eles vão ser internados, presos, e as pessoas, de repente, não se interessam por esse tema. Então, isso também é complicado. Agora, eu queria só relatar uma experiência de visita que eu fiz pelo Comitê de Combate à Tortura. A gente fez uma visita num presídio aqui no Rio, e aí o Charles falou do trabalho do assistente social, e aí como que o exame criminológico, né, pode avaliar e pode colocar ali que aquele interno tem ou não a possibilidade de sair porque ele está recuperado ou não. E aí, assim, primeiro, né, se questiona se a gente tem que fazer isso ou não. Já começa daí. Agora, segundo, como fazer isso, fazer esse tipo de avaliação para uma população que você não vê e você não fala? Porque quando eu fiz a visita ao presídio, eu ouvi da colega assistente social que ela não vai às galerias. Ela não vai. A sala é aqui, a galeria é aqui, ela não vai. Ela atua no presídio, ela está lá quase que diariamente, e ela não vai. Ah, então como é que você atende o preso? Ah, eu atendo quando ele quer ser atendido. Como assim? Sai da cela aí, estou a fim de ir lá em cima. É rapidinho, vou falar rapidinho com o assistente social. Dá para ser? Aí abre, sai, vai, conversa, fala, desce. Ah, quer ir de novo. Aí vai. É assim.
né? É uma circulação, assim, dentro da penitenciária, uma possibilidade de atendimentos incrível, né? Então, assim, se a gente for levar ao extremo, como é que você vai fazer uma avaliação dessa se você nem conhece? Como é que numa visita, num dia, né? Claro que são contextos diferentes, mas num dia, você passar por todas as galerias do presídio e você ouvir em todas as celas que tem internos dizendo que nem sabia que tinha assistente social naquela penitenciária. As pessoas presas há 8 meses. 8 meses, não são 8 dias, mesmo que fosse já era muito, mas 8 meses. E não sabia que tinha assistente social ou psicólogo naquela unidade. Então, a gente precisa refletir como que a gente está atendendo esse usuário. Será que a gente acha que esse usuário que está na penitenciária é digno do meu atendimento, porque ele está na penitenciária? Porque aí, né, ele foi condenado, ele está esperando condenação, provavelmente, né? Está esperando por estupro, por tráfico, por roubo. Aí, será que ele é digno do meu atendimento? Porque, assim, ele é uma pessoa criminosa, né? Aí vem o Marcelo e traz essa reflexão ao final. Ele é criminoso, ele está lá num ato ilícito, ele está lá isolado, e a gente vai manter essa situação. Nosso objetivo é esse? É que ele fique no abrigão ad eterno, que ele fique preso ad eterno, né? Que, assim, já que ele fez, ele é um criminoso. E aí? Né? É esse e aí que eu acho que a gente precisa discutir. Se a gente está lutando para que a pessoa, seja a condição que seja, que a gente avalie, mas que a pessoa, então, saia dessa condição, porque eu preciso atender essa população, eu preciso reconhecer que ela tem direito, eu preciso reconhecer que, independente da instituição em que eu atuo, eu estou ali para atender esse usuário e reconhecê-lo como usuário, né? Tá. Só para finalizar, primeiro eu queria agradecer a presença das pessoas como o CRES, né? Agradecer a presença de todo mundo. Realmente é um debate que não é fácil de se fazer, é um tema que não é um tema simples, né? É um tema que mexe com toda a nossa vivência, mexe com a gente como pessoa, mexe com a gente como profissional. Isso envolve a nossa história de vida, as nossas relações familiares. A gente ouviu aqui depoimentos de pessoas que têm, né, questões relativas às drogas nas famílias e como lida e como não lida. Então, assim, é um tema complexo e é importante que as pessoas venham discutir isso. É importante que o CRES abra espaço para isso, é importante que a gente tenha hoje no CRES uma comissão de direitos humanos que a gente conseguiu organizar e ela está se reunindo. É importante que a gente leve esse debate às outras comissões do CRES. Hoje a gente tem uma comissão também sócio-jurídica que a gente discute questão de segurança pública, né, a questão do trabalho do assistente social, tanto no sistema judiciário como no sistema penal. E a gente convida a participação de todos, é aberto aos estudantes também, todas as comissões do CRES para vocês participarem, para vocês virem, criticarem o nosso trabalho, mas também fazerem parte desse trabalho, né? O CRES ele não se faz da direção, só são 18 pessoas. O CRES se faz de vocês que participam, de vocês que enviam e-mail, de vocês que vêm a evento, de vocês que vão à comissão, que propõem ações para o CRES, que participam dos espaços que o CRES tem tentado levar para uma reflexão e tentar abrir para o debate da categoria. Só para reforçar, a próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos é dia 25 de setembro, às 18 horas, no CRES. E as outras comissões e as outras ações do CRES, vocês podem acompanhar pela agenda que sai no site do CRES. A gente também tem o Facebook, de vez em quando vocês devem ver circular algumas coisas, né? Se tem o CRES como amigo, como se curte, né? Mas o site do CRES eu acho que é um espaço mais, né, que vocês acessam mais. Então, acompanhem a agenda do CRES, entrem lá, participem do CRES, participem das comissões.